E aí, galerinha, voltamos para o último bloco do nosso conteúdo, Estatuto do Idoso, e vamos falar sobre crimes, especificamente em relação ao idoso. Então, na tela, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneros, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Então, seja, mandado seria um curador, não é? Por lei, os filhos. Então, os filhos têm que ter a obrigação de cuidar do idoso. E o curador, porque foi por ordem judicial. Então, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então, olha aí, não é? Mais uma vez, tem que decorar a pena e o quanto da pena, porque é, obviamente, pedido em provas, tá certo? Principalmente essas bancas trabalham muito com letra de lei, então é muito pedido isso, tá? Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso. Saúde física, corporal, né? Psíquica, mental. Submetendo a condições desumanas e degradantes. Ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Meus amigos, é maltrato, não é? São maus tratos. Então, você expõe a perigo para que o idoso, obviamente o idoso, as condições físicas são, em relação a pessoas mais novas, existe uma dificuldade. Então, você expõe a perigo esse idoso a fazer certos trabalhos, por exemplo, subir na cadeira para limpar móveis. Idoso não é para isso, não. Então, isso é expor a perigo a integridade física, a saúde física do idoso. Tá? Ou então, trabalhos exaustivos, um tempo de trabalho para que ele faça maior. Então, você, 6 horas, 8 horas, ora, o idoso não aguenta trabalhar tanto, tá certo? O horário dele tem que ser mais reduzido, não é? Mais flexível por conta da sua idade. Então, tudo isso cabe aí o crime aí previsto no artigo 99, tá? Então, ó, privar o idoso de alimento também, né? Deixar de alimentá-lo. Então, tudo isso está lá. A pena, eu acho pouco ainda, a pena ser de 2 meses a 1 ano. Tá? Agora, se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 4 anos. Lembrando sempre que a lesão pode ser leve, grave ou gravíssima. Tá certo? E onde eu vou encontrar a questão da lesão corporal, especificamente leve, grave ou gravíssima, lá no Código Penal, artigo 129. Então, se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos. Então, aqui muda, viu? De detenção para reclusão. E se resulta morte, a reclusão vai ser de 4 a 12 anos, a questão do homicídio. Vamos lá. Próximo crime. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses ao ano e multa, sempre lembrando essa questão da multa. Não pode esquecer, tá certo? Então, muitas vezes, é pena privativa de liberdade e multa. Obstar, ou seja, proibir, dificultar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade, né? Então, ó, obstar, prejudicar, não é?
dificultar, tá certo? Impedir, tudo isso é obstar. Então você deixou, impediu, dificultou alguém de exercer o cargo público por motivo de idade. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. É um tipo de discriminação, né, pessoal? É um tipo de discriminação. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil, a que alude essa lei. Que ação civil é essa? Ação civil pública. Recusar ou retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura de uma ação civil, objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Então, aquela requisição do Ministério Público através de diligências, né? O Ministério Público requisitou através de diligência uma informação e a entidade negou, você como servidor público negou, ou você que trabalha em uma entidade privada relativa ao idoso, por exemplo, asilo, negou. Então, cabe aí, não é? Vai ser crime previsto com pena de reclusão de 6 meses a 1 ano. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interviente o idoso. Interviente seria uma intervenção, né? Então seria como se fosse uma intervenção de terceiros do idoso. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade. Veja só, que não é subtração, porque não é furto, é apropriar-se. Por que apropriar-se? Porque a pessoa tem a posse, ou seja, o filho, ou amigo, ou sobrinho, ou qualquer pessoa da família, que o idoso dá o cartão para que ele possa tirar, não é, o seu dinheiro da aposentadoria. E o cara vai, 80%, 90% fica para ele e 10% ele dá para o idoso ter suas necessidades, comprar suas necessidades, suprir suas necessidades básicas. Meu amigo, isso é crime, cuja pena vai ser de reclusão de 1 a 4 anos. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Aí, nesse caso aí, só vai ser a entidade de atendimento, tá? Asilo, por exemplo. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Olha aí, quem faz muito isso é a agiota. Não é? A agiota, o idoso foi lá, pediu dinheiro ao agiota, aí, tá certo, eu vou lhe emprestar, mas me dê o seu cartãozinho aqui, porque todo mês eu vou lá e pego o dinheiro. Isso não pode. Isso é crime. Aí previsto no artigo 104, cuja pena é de 6 meses a 2 anos e multa. 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Detenção de 1 a 3 anos. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento, ou seja, a pessoa idosa não está bem de suas faculdades mentais. Então, induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens. Acontece muito isso para receber a pensão. Naquele caso, não, o idoso entregou o cartão livremente. Nesse caso,
o cara sabe que o idoso não está no uso de suas faculdades mentais bem, ele vai e pede que faz uma procuração para que ele possa ou administrar os bens do idoso ou até mesmo a sua aposentadoria. Crime. Reclusão de 2 a 4 anos. Só cuidado. Professor, então qualquer procuração feita vai ser crime? Não. Obviamente, quando o idoso não está no uso de suas faculdades mentais, ele não pode, obviamente, ter conta no banco, ir a banco. Então, é dado, você pode fazer uma procuração, mas desde que essa procuração que você seja feita em benefício do idoso. O que não pode é você utilizar a procuração sem estar em benefício do idoso. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar é colocar em testamento ou outorgar a procuração. Coagir, aí é diferente. Um induziu. No 106, olha, 106 seria o seguinte, é melhor o senhor passar essa procuração para mim, porque eu posso cuidar das suas coisas. O outro é coagir. Você tem que passar. Você vai ter que passar essa procuração. É diferente, tá? Então, coação geralmente é mediante uma violência física, uma violência moral. Então, no segundo, no artigo 107, coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar, outorgar a procuração. Veja que a pena é maior, de 2 a 5 anos. E por último, lavrar ato notarial que envolva a pessoa. Ato notarial é em cartório, que envolva a pessoa idosa sem discernimento. Então, paga, preste atenção, é crime quem induz e quem lavra. Porque o cara que vai lavrar o ato notarial, por exemplo, a procuração, ele tem que atestar que aquele indivíduo que está outorgando poderes está em pleno discernimento. Então, se ele observar que o idoso não está em pleno discernimento e mesmo assim lavra o ato notarial, ele está cometendo crime. Qual é o crime? Artigo 108, pena. Veja que é a mesma pena da indução, de 2 a 4 anos. E com isso, finalizamos o nosso Estatuto do Idoso. Vocês observaram que foi muito letra de lei, né, pessoal? Não teve muita doutrina, como, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto do Idoso é mais letra de lei. Mais uma vez, dá atenção aos 10 primeiros artigos, ao artigo 43 e 45, que é os crimes. O ideal é estudar todo, mas, Emmanuel, não dá tempo, não consigo. Então, os 10 primeiros dispositivos, artigo 43, 45 e os crimes contra o idoso, que isso aí são questões certas de cair na tua prova. Meus amigos, muito obrigado, tá certo? Desculpe aí a questão da voz rouca, às vezes o cansaço. E lembre-se sempre de 3 coisas importantes: fé, força e foco. Até mais.